Oiê, meus amores do sexto ano. Vamos continuar falando dos povos mesopotâmicos. Parte 2. Parte 1, falamos de características gerais. Onde ficava, Rio Tigre e Eufrates, o que eles faziam, agricultura, comércio, ali perto dos rios, né, canalizaram, o modo de produção asiático. Também falamos da cultura com os zigurates e com os seus deuses politeístas, que cada cidade cultuava um, mas todos reconheciam todos os deuses. Agora vamos falar de quem eles eram mesmo, esses povos, tá? O que me acontece? Povos da Mesopotâmia. Temos aqui o que a gente hoje é o Iraque, tudo isso aqui, Mesopotâmia. Os primeiros são os sumérios, que inventaram uma das primeiras escritas, a escrita cuneiforme, aqui. E aí vocês podem ver que depois você tem uma expansão do Império Acádio, um pouquinho aqui, ó, o Império Acádio, isso tudo aqui, ó. E aí você tem uma extensão do Império Babilônico, que é o verde, e aqui o Império Assírico e o Império Babilônico, que foi até aqui na atual Palestina, olha só. Até ali na Ásia Menor e no Mar Morto, na região da Palestina. Bom, elas começaram, né, esses povos, como cidades-estados independentes, aquele conceito que as cidades têm cada uma sua organização política, apesar de terem uma cultura similar, né, por exemplo, cultuar os mesmos deuses, ter a mesma língua e também ter características econômicas parecidas, mas eles têm sempre as suas especificidades, ou seja, suas características individuais. Olha só, como que funcionava? O rei governava em nome de um deus. O nome disso é teocracia. Teo é Deus, cracia é governo, governo de Deus. Tá? Então, vocês já ouviram a palavra teologia, que é estudo da religião. Então, da religião cristã, teocracia, o rei governa em torno de um deus. Eles começaram com várias cidades, estados independentes, todo mundo de boa, todo mundo tranquilo, né? Cada um na sua civilização, no seu povo, mas aí começou um a dominar o outro. Primeira civilização, os sumérios, né? As cidades Ur, Uruk e Lagash. Eles construíram os zigurates, que foram o que a gente viu, aquele templo religioso usado para administração também, que a gente viu no vídeo anterior. E eles criaram a escrita cuneiforme, considerada uma das primeiras escritas da humanidade, é o que marca o início da história, né? Segundo os historiadores lá da França, que a gente acaba seguindo isso. Mas o que é importante? A escrita cuneiforme tem esse nome porque eles usavam uma cunha. Olha só, isso aqui é uma cunha, que é esse instrumento de ponta fina, que aí eles faziam por símbolos, afinal, toda escrita são símbolos. E aí aqui, ó, os símbolos que eles usavam, parece que é tudo igual, né? Mas não é. E por que eles criaram isso? Eles criaram isso para ajudar no comércio, para facilitar a comercialização, tá? Então, gente, a necessidade é a mãe da invenção, é a mãe da evolução, tá? Tudo vai surgindo da necessidade do ser humano de transformar, de criar. E aí, essa escrita que era esquisita no início, logo depois foi se tornando simples e se difundindo, tá? Mais ou menos surgiram também, né, aquele período, os hieroglifos. Ali, sumérios 4.000 anos, mais ou menos, hieroglifos 3.500, tá? Temos registro de outras línguas escritas em outras regiões. Gente, isso é o escrito, falado, claro que eles já falavam, tá? Às vezes pode confundir. E aí, falei do zigurate, aqui ó, um exemplo de uso do zigurate como templo religioso. Falei que cada cidade cultuava um deus, então você tem a estátua desse deus, né? E aí, só para você verem os looks, as roupas, né? O estilo dos sumérios, primeira civilização da Mesopotâmia.
E aí, eles foram dominados pelos acádios, que foram liderados por Sargão I, que é essa representação aqui, tá, dessa estátua de ferro, acredito. E aí ele vai centralizar o poder. Ou seja, ele vai criar, né, um estado com governador, com governo único, tá? Ele vai dominar a região e vai incorporar vários costumes dos sumérios, como, por exemplo, né, a escrita, o uso dos zigurates. Só que depois eles vão ser invadidos pelos nômades. A gente está vendo esses povos, por uma ordem cronológica de acontecimentos, porque um vai invadindo o outro, tá? E vai aumentando os lugares que eles dominavam ali, em torno do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que a gente viu até a região ali da atual Palestina e da Ásia Menor. Pois bem, os amoritas, eles eram chamados também de primeiro império babilônico. Se é primeiro, já sabe o spoiler que vai ter outro, já já. Eles vão dominar quase toda a região da Mesopotâmia, como a gente viu no mapa. E eles vão fundar a cidade da Babilônia, por isso que eles tinham esse nome. O principal dos seus, né, do seu rei foi o Hammurabi. O Hammurabi, ele vai criar o Código de Leis, que é o Código de Hammurabi, que é primeiro código de lei escrita da humanidade. E ele também vai criar um sistema de irrigação, ele vai criar uma série de edifícios públicos para melhorar a administração, o controle, né, a política, também prédios em respeito à cultura local. E aí esse é o Código de Hammurabi, primeiro Código de Leis escritas. Aí eu dei uma olhada, isso aqui é o Código de Hammurabi, ó, vocês podem ver que é parecido com a escrita, né, lá com a escrita cuneiforme, tá nessa pedra, né, nessa pedra escura, e o Código de Leis está escrito aqui. E a lei mais famosa é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, o que fazem com você, você pode fazer igual com o outro. Mas aí é aquilo, olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego, né? Hoje em dia a gente não segue mais isso. Mas por que é importante? É importante porque um código de leis escrito, né, evita um disse-me-disse, evita que as pessoas sigam regras da memória oral que não necessariamente, né, todo mundo está sabendo, todo mundo está seguindo. Fica muito mais difícil você julgar, controlar, se as leis não estão escritas, ok? Então, por exemplo, se uma casa mal construída, a pessoa vai lá e constrói sua casa e causa a morte do filho do dono da casa, então, construiu sua casa, né, casa de alguém, e a casa caiu, morreu um filho. Poderia, o filho do construtor era condenado à morte. Então, um perde o filho, o outro também. Olha que loucura, né? A gente pensa, código de lei, civilidade, nem sempre. Bom, depois os assírios, eles vão dominar a região, dominar os amoritas, e eles eram grandes guerreiros e conhecidos por serem cruéis, violentos. Aqui, tá vendo? Violentos mesmo. E eles chegavam, matavam todo mundo, era flechada, era uma loucura. Eles vão desenvolver a catapulta, né, aquilo que você coloca, por exemplo, uma pedra de ferro ou uma bola de fogo e joga, né, em distâncias maiores. Tinha um exército super bem organizado. O principal rei foi o Assurbanipal, tá aqui, né, representava. E eles, além de guerreiros violentos, cobravam grandes impostos. Você pensa, não é uma civilização que curtia muito cultura. Pois era. Gente, a primeira biblioteca da história da humanidade foi construída por eles. O Assurbanipal mandou construir a biblioteca de Nínive, que é a cidade. Então, isso aqui é uma representação como seria a biblioteca, porque ela foi destruída depois, né? A gente vai ver que os caldeus vão destruir a biblioteca, mas ainda temos alguns vestígios, né, dos livros, né, de todos os registros históricos, ainda em pedra, nos museus da Europa. Muitas dessas coisas são nos museus europeus. E aí os caldeus, aí o Segundo Império
babilônico. Gente, o principal, mais famoso dos reis é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, o que acontece? Ele se aliou com os povos medos. Sim, o nome é Medo. Depois a gente vai ver que essa turma dos medos vai lutar com os persas nas próximas aulas, mas guarda aí o povo chamado Medos, da região do norte da Pérsia, e eles vão destruir Nínive. Como? Vão destruir a biblioteca. E aí eles vão reconstruir a cidade da Babilônia, que foi criada lá pelo primeiro Império Babilônico. E aí, o Nabucodonosor, ele teria criado os Jardins Suspensos da Babilônia, que foi uma das... Olha ele aqui, deixa eu voltar. Esse é o Nabucodonosor, tá? E ele teria criado os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Não temos certeza da evidência histórica, mas há essa especulação, essa ideia se tinha, né, esse grande monumento. Foi também ele, né, esse grande imperador, que vai invadir Jerusalém e vai levar os hebreus para o cativeiro da Babilônia. Vai escravizar os hebreus, tá? Vai destruir o templo de Jerusalém. A gente vai ouvir essa história também pelo lado dos hebreus, os hebreus que são conhecidos hoje como judeus. E aí, né, na cidade sagrada de Canaã, ou Jerusalém, aí ó, todo mundo sendo levado para a escravidão. Lembrando que a escravidão na antiguidade era dívida ou conquista. Ele vai lá, conquista o território, né, e leva para o cativeiro. E aí aqui tem um resuminho, tá? Para facilitar, para a gente relembrar. Como que acabam os caldeus e por que a gente estuda até os caldeus? Com a morte do Nabucodonosor, fica uma crise para ver quem ia tomar o poder, quem ia ficar no poder no lugar dele, né? E aí Ciro I, um rei persa, invade com seu império persa a região e os povos mesopotâmicos perdem o poder, né? E caem nas mãos do Império Persa. Então, aqui, só um resuminho, que eu gosto de colocar, né, organizado, porque facilita a compreensão. E lembrando, mais alguns, né, gente, deuses da Mesopotâmia, aqui bem no estilo Marvel, a letra, aqui, tá vendo? Aqui esse Anu, Deus Pai, tá bom? Então, vamos conhecer, falar um pouco mais deles na próxima aula, nas nossas aulas presenciais e online. E até a próxima. Muitos beijos, meus amores. Tchau!